Olá, meu nome é Fabrícia Fontes, sou monitora da disciplina de Biofísica para a Farmácia e sou pós-doc da professora Cláudia Figueiredo. Hoje eu vou falar um pouco sobre o transporte de membranas para vocês. Então, relembrando um pouco da membrana celular, a gente sabe que é graças às membranas, né, as membranas celulares, que a gente consegue compartimentalizar as células. A sua principal função está relacionada à conservação de energia, tá? Eu gosto muito de fazer uma comparação com uma bexiga de aniversário. A membrana ela é capaz de prender, né, toda aquela energia dentro da célula, assim como a bexiga, ela prende o ar dentro daquela estrutura de plástico. Então, a membrana plasmática, ela não produz energia. Ela é responsável pela conservação da energia dentro das células. Mas existe outra membrana que ela é capaz de produzir energia, que a gente vai ver um pouquinho no final da aula, tá? Que são as membranas das mitocôndrias, certo? Mas a membrana plasmática, ela conserva energia, ela não produz energia. Além disso, vocês viram na aula da professora Iraima, né, de difusão, que ela é responsável pela manutenção, né, desse gradiente de concentração. Existem muitas substâncias fora das células, né, e muitas substâncias dentro da célula. E quem garante o que entra e o que sai é a composição da membrana plasmática, tá? Então, ela regula toda essa parte de entrada e saída de substâncias, ela protege as células em relação a alguns ataques externos e também ela é responsável por toda a, a, a relação de comunicação com outras células. Para a gente relembrar um pouco, né, é muito importante relembrar a estrutura da membrana plasmática. Nós temos três componentes principais: lipídios, carboidratos e proteínas, tá? Os lipídios vão formar essa bicamada lipídica, né? Então, vocês devem lembrar da aula de biomoléculas que essa bicamada ela é feita por fosfolipídios, em que tem uma cabeça polar e um corpo apolar. O que significa isso? Eu tenho carga, certo? Nessa região aqui da cabeça, e eu não tenho carga nessa região no corpo. O que faz com que ela tenha essa região aqui entre, né, essa região interna da membrana, que ela seja hidrofóbica. E essa propriedade é muito importante quando a gente fala em relação ao transporte de substâncias, tá? Além disso, as proteínas que estão, vocês viram na aula de estrutura da membrana, que as proteínas que estão inseridas na membrana plasmática refletem, né, a capacidade de transporte das substâncias. Reflete também se existe um tipo de sinalização, se aquela célula ela é importante para sinalização, para comunicação, né? Essas proteínas que vão ser importantes para essas funções. E a gente tem os carboidratos, né? Também aqui na estrutura da nossa membrana, né? Alguns carboidratos mais longos, menores, que são essenciais também para a sinalização. Então, a membrana celular ela é um aglomerado molecular que é estabilizado por forças intermoleculares, tá? Existem vários tipos de forças diferentes aqui que faz com que essas proteínas, lipídios e carboidratos elas se unam, formem esse mosaico fluido, tendo como constituição básica, então, lipídios, isoprenóides, proteínas e carboidratos. Como eu falei, a estrutura, né, da membrana, a bicamada lipídica, ela é quem fornece toda essa capacidade de permeabilidade das substâncias. Então, por ter um interior hidrofóbico, tá? Por ter um interior hidrofóbico, poucas serão as substâncias que serão capazes de atravessar essa membrana. A gente sabe que pequenas substâncias e moléculas hidrofóbicas pequenas, elas conseguem passar facilmente, tá, pela membrana. Moléculas também pequenas, certo? Mas que não são hidrofóbicas, elas conseguem passar pela membrana, só que vão precisar do auxílio de algumas proteínas. A gente vai ver um pouquinho na frente sobre
essas proteínas que auxiliam esse transporte, né, nos processos de difusão. Mas tem proteína, tem substâncias que não conseguem passar pela membrana. São elas as substâncias grandes, né, moléculas grandes, moléculas polares e íons. Para essas, a gente vai precisar sempre o auxílio de uma proteína, né, para que haja essa passagem, tá? Seja dependente de energia, ok? Seja independente de energia. Nós vamos ver a diferença desses transportes. Mas, além disso, é essencial que vocês lembrem que tanto a composição da substância que vai atravessar aqui a membrana plasmática, como a composição da nossa membrana, ela é essencial para esse transporte. E existem 3 características principais quando a gente fala em permeabilidade, que seria o coeficiente de partição, né? É a razão óleo-água de cada substância. Como a gente tem uma membrana com a cauda uma cauda bem hidrofóbica, né? O interior bem hidrofóbico. Quanto maior é a razão óleo, mais fácil essa substância vai conseguir passar por essa membrana. Que a gente fala que ela é mais solúvel, ela tem uma maior facilidade de solubilidade pela membrana. Então, se ela tiver um coeficiente de partição alto. Quanto menor o raio, né? Quanto menor o tamanho dessa substância, ela também tem uma maior facilidade de atravessar essa membrana. E quanto menor a espessura, né, da camada da bicamada lipídica, mais fácil essas substâncias conseguem atravessar a membrana plasmática. Então, não esqueçam, as substâncias que têm carga, substâncias grandes, íons, elas não são permeáveis à membrana plasmática. Elas precisam de algo para ajudá-las, tá? Além disso, então a gente acabou de ver que as substâncias apolares, elas têm essa maior facilidade de atravessar a membrana plasmática, né? Mas existe uma grande concentração de íons, de substâncias polares, seja carregadas negativamente ou seja carregadas positivamente, que são essenciais para a sobrevivência e funções celulares. E esse transporte entre meio extracelular e meio intracelular, que são muito importantes para as funções das células, elas vão acontecer com proteínas específicas, né? Vai acontecer por meio de mecanismos que a gente vai aprender melhor ao longo dessa aula. A gente vai ver como é esse transporte. Na aula de canais iônicos, vocês vão entender toda a parte físico-química desse transporte. E na aula de bioeletricidade, vocês vão entender a fundo a importância desses íons dentro da célula. O que a gente precisa saber aqui é que existe sim vários íons, né? Tanto no meio extracelular quanto no meio intracelular. Esses íons têm cargas diferentes e concentrações diferentes, né? Concentrações diferentes em cada meio. E a gente precisa saber que a membrana plasmática, no seu interior, é geralmente negativo. Se geralmente é negativo, existe uma facilidade, né, da entrada de íons carregados positivamente dentro da célula, certo? Então, se o íon que vai ser transportado do meio extracelular para o meio intracelular é um íon carregado positivamente, como por exemplo o sódio, então ele tem essa facilidade em virtude desse gradiente eletroquímico, né? Essa diferença de gradiente eletroquímico. E o que seria esse gradiente eletroquímico? Lembrando da aula, mais uma vez, da aula de difusão, a gente sabe que você vai ter um transporte de acordo com o gradiente de concentração, sempre vai ter uma facilidade de um fluxo de onde é mais concentrado, do menos concentrado, e existe também um gradiente elétrico. A diferença de carga, certo?
ele também vai auxiliar nesse transporte. Então, por exemplo, como eu falei anteriormente, se o interior da membrana plasmática ela é mais negativo, né? Ela é geralmente mais negativo. Eu tenho uma facilidade de entrada de cargas positivas, né? E o gradiente eletroquímico nada mais é que é o gradiente de concentração e o gradiente elétrico, quando combinados, que originam essa força, né? E essa força líquida é denominada gradiente eletroquímico. Além desse gradiente, seja de elétrons ou da concentração das substâncias no meio extracelular ou no meio intracelular, nós vamos ver que o transporte através da membrana ela vai depender de algumas propriedades, sejam relacionadas à substância, né, de hidrofobicidade, tamanho, que seja apolar ou desses facilitadores, né? Que nós vamos conhecer bem melhor agora, esses facilitadores que são proteínas que auxiliam neste transporte da substância do meio extracelular para o meio intracelular. Então, esse transporte ele é dividido em dois tipos: transporte passivo, sem gasto de energia, e transporte ativo, com gasto de energia. Imaginem andando de bicicleta. A gente se depara com um morro. Se a gente está descendo o morro, você não precisa pedalar. Você não gasta energia. Então, você está executando um transporte passivo. Você consegue se deslocar, modificar a sua posição atual sem gastar energia. Você está de bicicleta, né? E a bicicleta pode ser o seu facilitador ou não. Mas se você estiver na direção ao contrário, você tem que subir o morro estando de bicicleta, você vai gastar mais energia, você vai ter que pedalar, você vai ter um aporte maior de energia. Então, essa necessidade de energia a gente chama de transporte ativo. E esse transporte ativo ele pode ser do tipo primário ou secundário. No transporte passivo, a gente vai aprender que existe, então, a difusão, né, da substância, dependendo de suas propriedades, pela membrana plasmática, pode ser facilitada, olha só o nome, a substância ela consegue entrar dentro do interior da célula pela facilitação por uma proteína carreadora ou proteína canal, quer que seja. Mas no transporte ativo, a gente vai ter esse gasto de energia. E em que situações a gente precisa gastar energia? A célula, ela precisa, né, para seus mecanismos celulares, seja contração, impulso nervoso, comunicação, resposta imune, às vezes ela precisa que entre dentro da célula certas substâncias. Imagine aqui, no meio extracelular, você tem uma substância em menor concentração, e no meio extracelular, desculpa, e no meio intracelular, você tem uma substância em maior concentração. Pelo que a gente aprendeu de difusão, a tendência é que no meio mais concentrado saia para o meio menos concentrado. Mas nesse caso, eu preciso que a substância que está no meio menos concentrado entre, né, no meio mais concentrado. Então, para isso, vai ter a necessidade de gastar energia. Vai ter uma proteína específica, vai ter uma bomba, às vezes esse transporte é feito por bombas, né, que fazem que haja esse transporte dessa substância no meio menos concentrado para o mais concentrado, gastando energia. E esse tipo de transporte nós chamamos de transporte ativo primário. É o clássico que vocês aprenderam no ensino médio. Um exemplo muito comum é a bomba de sódio e potássio. Mas também existe o transporte ativo secundário. Você tem sim o gasto de energia, mas acoplado a uma segunda reação, que é aquilo que eu falei anteriormente. A gente tende a fazer reações com o menor gasto de energia possível. Então, é um transporte acoplado e você tem, então, essa entrada de substâncias do meio menos concentrado por mais concentrado. Então, sempre que a gente falar
de transporte sem gasto de energia, estaremos falando do transporte passivo, seja ele difusão simples, tá? Que não existe a necessidade de um carregador, de uma proteína canal, de uma proteína que transporte essa substância do meio extracelular para o meio intracelular, mas ela vai depender das propriedades da substância que vai se difundir na membrana plasmática e da sua concentração. A gente sabe que a tendência é que a difusão ocorra do meio mais concentrado para o meio menos concentrado, até que haja a formação do equilíbrio, tá? Que é um exemplo bem simples, que os dois componentes eles estão se difundindo nessa estrutura até que cheguem ao equilíbrio. E essa difusão simples, ela vai ser sempre a favor do gradiente, vai depender do movimento aleatório das moléculas, porque por vezes essas moléculas elas colidem e atrapalham nessa difusão. Tamanho da substância, quanto menor substância sem carga, tem essa maior facilidade da difusão pela membrana e o coeficiente de partição. Não esqueçam, razão óleo-água. Quanto maior a razão óleo, mais fácil é essa permeabilidade dessas substâncias na membrana plasmática. Essas foram as fontes que nós utilizamos para desenvolver essa aula. Vocês também têm disponível alguns vídeos complementares que nós colocamos no roteiro. Qualquer dúvida, vocês entrem em contato pelo AVA ou no dia referente ao nosso encontro presencial. Obrigada e fiquem bem.